Bom dia a todos, quase boa tarde. Eu vou fazer algumas reflexões sobre a lição da Escola Dominical para jovens que nós discutimos hoje. A lição é essa daqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Jovens, Jesus e o seu tempo. Essa lição é comentada pelo meu amigo evangelista Valmir Nascimento. A lição de hoje foi sobre Jesus e os grupos políticos religiosos de sua época. Lição de número 3. Tá bom? Eu não vou mostrar o ambiente que eu estou, porque está um pouco bagunçado, né? Porque eu cheguei de viagem, porque eu sou meio desorganizado mesmo para algumas coisas. Bom, aqui nós temos o texto do dia que fala: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus capítulo 23, 13. Aqui tem uma síntese. Embora Jesus tenha convivido com os grupos religiosos de sua época, não deixou de apontar os seus erros e hipocrisia. Interessante, hipocrisia era uma palavra que ganhou uma conotação negativa, principalmente no nosso contexto ético judaico-cristão, aqui onde o cristianismo ele está fortemente estabelecido, e pelo menos entre os grupos cristãos. Mas na época, hipócrita, ele não tinha só essa conotação negativa que nós conhecemos hoje, porque hipócrita representava os atores mascarados do teatro grego, que eles usavam máscara para representar as suas emoções. Então, hipócrita, na verdade, eram aqueles que representavam. E no teatro, era a função, a vocação, o papel que eles faziam lá. Mas, fora daquele contexto teatral, de interpretação, que era algo que já é esperado, então hipócrita é uma conotação negativa, que você não espera daqueles que deveriam ser transparentes, não usar máscaras, certo? Só para contextualizar aqui. E eu não vou comentar a lição toda, até porque, como eu disse, é uma breve reflexão. Eu vou falar apenas sobre uma questão aqui da parte de quem eram esses grupos políticos religiosos que eles atuavam na época de Jesus. Então eu vou tentar mostrar aqui também para vocês quem eram e algumas poucas anotações. Chegou mensagem para você. Eles eram os saduceus, fariseus, essênios, zelotes e os herodianos. Tá? Vamos mostrar aqui rapidinho. Só um pouquinho. Tá um pouco escuro. Deixa eu tentar de outra forma. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Vamos ver se dá para visualizar. Não sei se vai sair aqui. Para mim está saindo invertido. Não sei se vocês vão conseguir identificar aí, mas está nessa parte algumas das anotações que eu fiz. Ok? Então nesse quadro aqui vou mencionar alguma coisa. Na igreja hoje existem, digamos, 3 tipos de pessoas. As pessoas que são perseguidas, falando do contexto da igreja evangélica, da qual faço parte. As pessoas que são perseguidas, e nesses perseguidos eu vou incluir os pastores, líderes e tal. Tem aqueles que perseguem e tem aqueles que ficam em cima do muro, que eles não adotam uma posição definida, eles não assumem um lado. Mas para esses que não assumem um lado, é necessário dizer que eles, com a sua omissão, eles estão assumindo um lado, que é o lado
do opressor. Por quê? Porque eles deixam o oprimido continuar sendo oprimido pelos opressores. Tá? Então, os saduceus. Quem era esse grupo? Era um grupo que estava ligado à vida no templo, em sua maioria formado por homens ricos e que não acreditavam na existência dos anjos e eram a maioria no sinédrio. As características desse grupo eram mundanismo, secularismo e materialismo. Hoje na igreja, o grupo dos saduceus ele pode ser representado por aquelas famílias ricas, famílias poderosas, que se consideram donos da igreja e que quando o pastor começa a desagradar, quando ele começa a falar alguma coisa que ofende esse grupo, principalmente alguns membros da família que estão vivendo de forma mundana, desregrada, de forma contrária à palavra de Deus, eles se sentem ofendidos quando o pastor fala alguma coisa de acordo com a palavra de Deus que mostra, que desmascara essas pessoas, desmascara aquilo de errado que eles estão fazendo de acordo com a palavra de Deus. São os donos da igreja. Hoje, os saduceus poderiam ser representados pelas famílias de poderosos que se consideram e se comportam vergonhosamente como donos da igreja. Aí tem os fariseus. Os fariseus, aqueles que conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e por isso era a maioria entre os escribas, ou seja, os copistas, aqueles que copiavam a Bíblia, né? E às vezes poderiam ser considerados também os intérpretes da lei. Aí as características desse grupo eram o legalismo, a hipocrisia e a aparência. Quem seriam os fariseus hoje na igreja evangélica? Seriam aqueles que se consideram chefes da igreja, aqueles que querem mandar na igreja, muito parecido com o dos saduceus, os donos da igreja, mas os chefes da igreja eles poderiam estar entre eles hoje, contextualizando, os chefes da igreja seriam aqueles obreiros legalistas que não querem que as coisas mudem, querem que as coisas continuem do jeito que eles acham que é correto, mesmo que seja contrário à palavra de Deus. Acabou de passar um endemoniado aí, não sei de qual dos grupos ele fazia parte, não. Eles têm o legalismo, defendem o legalismo, ou seja, a tradição para eles está em pé de igualdade com as escrituras e às vezes eles colocam e quando se coloca algo em pé de igualdade com as escrituras, na verdade está colocando acima. Essa é a verdade. Ok? Hipócritas que vivem da aparência. Nós temos isso nas nossas igrejas, assim, aqueles grupos de obreiros que eles querem pautar a vida da igreja, a vida espiritual da igreja, tem que seguir aquele caminho. E Jesus também passou por isso. Hoje, às vezes, muitos obreiros, pastores, líderes, eles enfrentam esses grupos, acham que eles são os únicos. Não, Jesus já enfrentava isso há 2000 anos. Aí tem os essênios. Quem eram os essênios? Eles entendiam que a vida urbana e religiosa dos judeus da sua época era mundana e viviam isolados, buscando uma espiritualidade elevada. E as características do grupo eram o ascetismo e o misticismo. Esse grupo dos essênios hoje, nas igrejas, e quando eu falo igrejas, eu estou me referindo um pouco mais à realidade das igrejas pentecostais, da qual eu faço parte. Por exemplo, a Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus. Talvez alguma das coisas que eu estou falando aqui não seja totalmente, não possa ser adaptado às igrejas tradicionais, mas pode ser que algumas das coisas que eu estou falando sejam adaptadas e também esses grupos que eu me refiro existam nas igrejas tradicionais, só que de outra forma. Mas pelo menos os dois primeiros, saduceus e fariseus, os donos da igreja, os chefes da igreja, eles provavelmente são comuns a todas as igrejas. Os essênios, hoje,
no contexto pentecostal, eles poderiam ser considerados aqueles que se autodenominam os profetas, os porta-vozes de Deus, que eles falam aquilo que Deus manda, que Deus revela para eles, e o que eles dizem tem que ser tomado como verdade absoluta. São os homens e mulheres do manto, sabe? Eu estou usando um linguajar pentecostal, que vivem nos montes, nas vigílias, nas igrejas, e que eles se consideram os mais espirituais do que todo mundo e tal. E eles também se tornam um problema na vida das igrejas, principalmente dos líderes que querem viver e querem colocar a igreja nos trilhos da palavra e da vontade de Deus. Aí, em seguida, tem os zelotes, quem eram os zelotes? Eles acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Eles eram o terror dos soldados romanos, visto que as suas incursões geralmente se realizavam sob o manto da noite. Se eu não me engano, os zelotes eles também eram chamados sicários, porque essa palavra tinha uma conotação, um entendimento de que eles usavam uma pequena adaga, daí vem o nome sicário, e eles escondiam debaixo dos seus mantos, aquelas roupas de várias camadas que eles utilizavam. Então, quando eles passavam, que tinha alguém que eles percebiam que estava despercebido, então eles tiravam rapidamente, esfaqueavam, estocavam aquela pessoa que era contrária àquilo que eles acreditavam. E não era só os soldados romanos, mas também pessoas que estavam do lado dos invasores romanos, digamos assim, que eles consideravam. Então, esfaqueavam geralmente num lugar fatal, num ponto vital, e saíam no meio da multidão, e aquelas pessoas geralmente morriam. Então, esses eram os zelotes. E as características, como já citei aqui o exemplo: violência, revolta e rebelião. Hoje, nas igrejas, nós temos aqueles que podem ser considerados. Os zelotes são aqueles críticos contumazes que estão sempre insatisfeitos com tudo. Para eles nada está bom. O pastor, nada do que ele faz está bom. Os líderes, todo mundo está errado. Eles querem subverter a ordem vigente. Eles podem ser considerados os revolucionários da eclesiologia, ou os revolucionários da realidade eclesiástica. E eu, que sou um crítico do movimento esquerdista, progressista, do qual eu já fui simpatizante, defensor e tal, hoje percebo que não é aquilo que eu pensava, certo? Então, poderíamos colocar nesse grupo aqueles que, por exemplo, atuam hoje entre os bolivarianos da América Latina. Sei que vou ser visto com maus olhos por muitos, que provavelmente vou ser criticado, mas eu sei também que muitos vão abrir os olhos para essa realidade hoje bolivariana, que está transformando os países da América do Sul, né, os países que fazem parte da América Latina, que é do México para baixo, numa verdadeira latrina. O bolivarianismo está transformando a América Latina na América latrina. E, infelizmente, eles fazem muitas aadas, e não tem nem papel higiênico para se limpar. É o caso de Cuba, Venezuela e outros mais. E vou ficar por aqui para não ficar tomando muito tempo nessa questão que não tem tanto a ver com a lição, mas não tem tanto, mas tem a ver sim. E já que estamos falando da realidade política, nada melhor do que encerrar falando dos herodianos. Herodianos, que eles tinham a característica de agremiação
partidária. Eles apoiavam a dinastia dos Herodes, que era a casa dos reis lá na época na Judéia, e deviam seu poder às forças romanas de ocupação. E a principal característica deles era o interesse político. E hoje nós temos herodianos nas nossas igrejas, que são aqueles que têm apenas e unicamente a visão política. A visão política. Eles querem estar na igreja e fazer parte da igreja só com o intuito de angariar votos ou coisas dessa natureza, cargos. Eles querem poder, e para isso eles não medem esforços para se fazerem, para se venderem como pessoas de Deus, mas que na realidade de Deus eles têm muito pouco, tá? Então, uma coisa que eu quero só finalizar dizendo que nem todos que eram saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, nós podemos pegar e jogar todo mundo na mesma vala de quem não presta, porque entre fariseus houve pessoas que se converteram e se tornaram discípulos de Jesus, né? No caso de Nicodemos, José de Arimateia, entre João Batista, alguns dizem que ele tinha características da seita dos essênios. Não se define hoje de forma contundente que ele era essênio ou não, mas ele tinha algumas características da vida que os essênios viviam. Existia entre os discípulos de Jesus Simão, o Zelote, né? E outros, vários desses grupos. Então, entre essas pessoas, Deus pode tirar pessoas e usar para a glória dele, pode converter. Então, a minha questão que eu quero dizer para vocês você que não faz parte dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, dos zelotes, dos herodianos, que aí, contextualizando para hoje, seriam os donos da igreja, os chefes da igreja, os profetas, as pessoas da revelação, os críticos revolucionários e os políticos, quando você não se coloca do lado do oprimido, no caso do pastor, essa questão oprimido também é uma palavra que foi sequestrada pela ideologia esquerdista, e parece que quando eu falo oprimido eu estou avalizando a ideologia esquerdista, mas não é isso, ok? Então, quando você não faz parte desses grupos, mas você também não se coloca ao lado do líder, do obreiro, do pastor que está sendo acossado, atacado, às vezes denunciado de forma caluniosa, difamatória, a sua passividade coloca você do lado deles, certo? Entenda isso. E o importante é que todos nós, quando não escolhemos um lado, nós estamos escolhendo o lado daquele que oprime, daquele que massacra. Ok? Pense nisso. E escolha o seu lado, porque quando você não escolhe o seu lado, você necessariamente se coloca ao lado do que massacra, do que ataca. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você quiser deixar o seu comentário no vídeo, dizer que talvez tenha ficado grande demais, ou que eu falei bobeira, abobrinha, besteira e outras verduras semelhantes, pode deixar o seu comentário aí, e que sirva de crítica construtiva, que no próximo, quem sabe, eu possa melhorar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esses minutos, que não foram tão breves quanto eu imaginava, possam servir de edificação e abençoar a sua vida. Seja você de um desses grupos, que você deixe de sê-lo, né? Para você que não faz parte de nenhum grupo, que você escolha um lado e escolha o lado certo. E para você, pastor, líder, obreiro, que está sofrendo perseguição, que você entenda que você não é único, que você não está sozinho, que Jesus sofreu isso na pele e muito mais do que você. E Ele pode também lhe dar vitória, assim como Ele teve vitória. E não deixe jamais de falar a verdade, assim como Jesus
não deixou, assim como João Batista não deixou, mesmo que isso lhe custe muito caro. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus.